Eu tenho a honra de conversar agora com o delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, doutor Arthur Dian. Doutor Arthur, boa tarde e seja bem-vindo ao Auriverde Brasil, doutor. Muito boa tarde, tá muito prazer em falar mais uma vez com a Auriverde aí, para a gente poder desenvolver alguns assuntos importantes aí da pauta de vocês. Obrigado. Doutor, o objetivo é tentar entender quantas, ou como anda, ou se já foi finalizada a apuração, né, relacionada à conversa que tivemos, inclusive, na sala do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, na ocasião, Guilherme Derrite, hoje licenciado na Câmara Federal, sobre a questão envolvendo o caso do hacker Patrick Brito e as acusações que foram feitas ali. Me lembro do ofício enviado pelo vereador e aqui comigo, comentarista Auriverde Brasil, Eduardo Borgo, e as providências que foram prometidas. Foram tomadas? Que ponto estamos nesse caso, doutor? Boa tarde também ao nosso vereador Borgo, prazer falar com o senhor também. E diante dos fatos narrados, foram feitas algumas indagações à corregedoria, até por conta de um ofício do nosso vereador Borgo, que enviou à corregedoria com 13 quesitos, né, com 13 perguntas, 13 questões. Todas essas questões foram respondidas, na verdade, todas as providências foram tomadas, muita coisa ainda está em andamento, mas a gente preza aqui pela transparência e por tudo que a gente tem feito para solucionar esses casos que foram explanados, tanto pelo vereador, quanto pelas notícias que nós temos do caso, já desde a época de Araçatuba, onde foram instaurados os procedimentos também. Então a gente tem tomado cuidado para trazer com bastante parcimônia esse caso, porque, como eu disse, tem casos em andamentos ainda, checando as investigações referente a algumas pessoas. Então, a gente tem limitações até mesmo para a divulgação desses fatos, que podem, eventualmente, contaminar a investigação se forem noticiados. Mas a gente está atento, sim, principalmente com aquela base que o Borgo fez para nós, com as indagações. Perfeito. Aliás, ele está aqui, doutor, ele tem uma questão para o senhor. Borgo, pois não. Olá, boa tarde, doutor. Prazer falar com o senhor. Doutor, nós ficamos sabendo do arquivamento dessa investigação pelo site Metrópolis. Eu queria saber por que não mandaram aqui para a rádio essa resposta, porque o secretário Derrite, né, ele se comprometeu em passar essa resposta para a gente, e se tem a possibilidade de nos repassar essa resposta oficialmente, porque eu tenho já essas informações, mas eu gostaria de tratá-las de forma oficialmente. Por que não responderam para a gente, doutor? De fato, nós estamos também, boa pergunta, nós estamos também apurando como essas informações foram parar em um site, né, reconhecidamente aí, que é o Metrópole, mas o procedimento, o vereador, está sob sigilo. Por isso mesmo, mais um procedimento instaurado na própria corregedoria para apurar o vazamento dessas informações, que por conta da delicadeza do caso, né, a gente sabe que é um caso que já vem aí desde 2022 sendo investigado, com procedimentos de 2024 também, e a gente tem todo o cuidado para que isso tenha aí sob o manto do sigilo, para que a gente possa fazer com imparcialidade essas investigações. E essas informações foram vazadas, motivo pelo qual o doutor Beoc, corregedor, que o senhor conhece também, optou pelo sigilo do procedimento, para que ele terminasse de uma forma correta, de uma forma imparcial, para a gente poder dar as respostas para a sociedade. Por esse motivo, talvez não tenha sido enviado para o senhor, mas, por outra forma, foi vazado de alguma forma que vai ser apurado através de um procedimento próprio. Doutor, lembrando que eu imagino que por ter sido arquivado, né, autos findos, eu deveria ter acesso a esse documento, porque eu fui o representante. Mas eu faço um questionamento, o primeiro questionamento que eu faço ao senhor. O jornalista Alan, da revista Piauí, ele tratou de um dossiê lá atrás, eu nem tinha informação disso, ele foi incluído na investigação. O jornalista André Fleury, daqui de Bauru, hoje está na Folha de São Paulo. Ele fez algumas matérias, ele passou a ser investigado. Os advogados do Patrick, eles também passaram a ser investigados, inclusive
com pedido de busca e apreensão. Foi feita a busca e apreensão nos celulares dos advogados, que é uma situação que a OAB rechaça. Quer dizer, a OAB não... Enfim, ela está lutando lá para não quebrar o sigilo dos advogados do Adélio, né? Eu pergunto ao senhor, se eu tratar dessa questão aqui agora, eu vou ser incluído na investigação, doutor? Não, de forma alguma, não teria motivo algum. Esse procedimento está sob sigilo também, sendo investigado pelo DEIC de Araçatuba. Eu tenho até uma resposta do seu próprio requerimento aqui, que foi o item 9. Ele mencionou a inclusão de jornalistas em inquéritos, como consta no inquérito policial número tal, né, da primeira vara de Araçatuba, que apurou a ação criminosa, né, do denunciante contra policiais civis do DEIC. E a conduta do jornalista Alan de Abreu foi submetida ao membro do Ministério Público, que se manifestou no sentido de que caberia aos policiais civis interessados tomar ou não as medidas criminais contra o referido jornalista pela prática de crimes contra a honra. Em relação aos advogados também citados pelo senhor, a conduta deles foi devidamente apurada nos autos do inquérito policial e sobre ela, o próprio promotor, né, o membro do Ministério Público, se manifestou de forma analítica e não consignou nenhuma irregularidade na investigação. Essa, inclusive, é a resposta para um dos quesitos que o senhor mesmo enviou no bojo daquelas 13 solicitações. Doutor, então, confiando, o senhor disse que se eu tratar desse assunto aqui, eu não vou ser incluído em investigação, então confiando na palavra do senhor, que representa a honrosa Polícia Civil do Estado de São Paulo, então eu peço o vênia aqui para a gente tratar de alguns assuntos em relação ao procedimento APDCA 3 de 2024. O item 1, doutor, eu questionei o porquê que somente em 2024, após eu, na condição de vereador, e o vereador Meira, Benedito Roberto Meira, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós fomos até Araçatuba e questionamos o corregedor de Araçatuba o porquê que os crimes até então denunciados ocorridos aqui em Bauru, porque eu fui vítima, doutor, de espionagem, eu e mais 8 vereadores, além de um jornalista. No caso do jornalista, já está comprovado com o uso criminoso do Detecta. Somente na metade de 2024 é que passou ali a ser instaurada uma apuração em relação aos crimes específicos de Bauru. A resposta da corregedoria, doutor, foi que o expediente CGPC 2502 de 2022... 2502, 2569 e 2977. Isso, e juntando tudo no 43 de 2022, que tratavam disso. Exato. Porém, doutor, não trata. Esses expedientes a qual o corregedor respondeu nesse expediente, aqui nesse APDCA 03-2024, eles respeitam aos fatos envolvendo o Patrick e não a espionagem aos crimes aqui em Bauru. E é importante que se diga, doutor, que recentemente a Justiça Federal de Primeira Instância ela declinou da competência para o Tribunal Regional Federal porque entendeu que há indícios da participação da prefeita municipal no crime de hackeamento de autoridades aqui. Então esse primeiro item, até para eu tentar aqui resumir, entendo que não foi respondido, porque os procedimentos aqui, o que o senhor acabou de citar, não diz respeito a Bauru. E em relação, doutor, ao item 4, eu perguntei ao secretário a respeito das herbes dos telefones. Foi utilizado o Detecta na corregedoria, no DEIC, aliás, perdão, de Araçatuba. Detecta é um instrumento de inteligência da polícia dentro do DEIC, que é também uma especializada, nós temos total respeito e admiração pelo DEIC, porém, um policial, ou 2 ou 3, alguém usou essas informações, esse sistema, para colher informações de um jornalista aqui em Bauru. E nós questionamos nesse ofício, é o item 4, o porquê que não pediu o afastamento de sigilo telemático de todos os policiais que se comunicavam com o Patrick. O delegado corregedor ele respondeu que seria inócua essa atitude, uma vez que todos os policiais trabalham no mesmo prédio. Doutor, eu trabalho aqui no prédio da Auriverde, o Pitoli também, o Wellington Barros aqui também, mas não necessariamente nós estamos nos mesmos dias e nos mesmos horários. Talvez, aqui uma sugestão ou uma suposição, talvez o policial Edson, que está sendo ali colocado como alvo, como tudo está caindo nas costas dele, talvez a polícia se surpreenda se em nenhum dos dias que o Detecta foi usado, ele não estivesse dentro do prédio, o que poderia ensejar ali, né, uma suspeita de uma participação de um outro policial. Então nós entendemos que deveria ter ocorrido a extensão dessas investigações. O item 5, por exemplo, nós perguntamos, o Valmiro, cunhado da prefeita de Bauru, doutor, ele foi indiciado pela Polícia Federal por ter pago o criminoso para nos investigar.
Então já tem indiciamento, teve até oferecimento da ação penal na Justiça Federal. Então acho que tem mais provas, mais do que necessárias aqui. E nós perguntamos o porquê que não foi afastado o sigilo bancário, o sigilo telemático do Valmir, que é o cunhado da prefeita. Só lembrando e passando aqui para os nossos ouvintes, o cunhado da prefeita de Bauru é irmão do policial Felipe Pimenta do DEIC de Araçatuba. E o Detecta foi utilizada, a máquina foi a do Felipe Pimenta. Então, pelo amor de Deus, como é que não estenderam as investigações em cima do Valmir? Nós temos informações, por exemplo, que foi utilizado conta partidária, celular de partido político para cometimento desses crimes. E a resposta que a corregedoria deu é que o Valmir e o Patrick não eram alvos dessa investigação. Só que contradiz também, doutor, com o próprio despacho do corregedor, do 10º corregedor auxiliar, onde ele diz as folhas 2.442 a 2.448 do processo principal. Ele diz o seguinte: esta 10ª corregedoria auxiliar não possui, em regra, atribuição para apurar as condutas de Patrick e Valmir, porque são particulares e não policiais civis que tenham ocorrido em Bauru. Aí grifa aqui o delegado, exceto se houvesse a demonstração de participação de policial civil desta região. Meu Deus, já está aprovada a participação do Edson, já tem indícios mais do que suficientes da participação do Felipe. Quer dizer, por que não estenderam essas investigações? E sabe aonde, doutor? Me perdoa me estender, mas até para a gente já passar os pontos principais, eu vou pedir para o Edson colocar uma planilha, um extrato que nós temos aqui. Doutor, olha a gravidade desse assunto. Um dos pontos, eu questionei a questão dos extratos que foram colocados. Esse extrato, essa planilha, doutor, que o hacker ofereceu à Comissão Especial de Inquérito, a qual eu presidi aqui na Câmara, essa é uma das partes da planilha, doutor, que o hacker assumiu que recebeu mais de R$1 milhão de forma criminosa nas contas de uma parente sua, e esse dinheiro que está grifado aí, pela denúncia do hacker, seria dinheiro recebido do cunhado da prefeita de Bauru para espionar vereadores e jornalistas. Então pode tirar, Edson. Essa planilha, por exemplo, doutor, não foi investigada as origens desses pagamentos. Por que não foram atrás se o hacker, se ele juntou isso aí, tem matéria, está na internet. Se o próprio hacker, o criminoso, ele entrega a planilha e fala assim, olha, ele falou isso aí, publicamente está gravado. Ele falou, esse dinheiro foi recebimento de produto de crime para hackear autoridades. Meu Deus, se ele está falando, por que a Polícia Civil não foi atrás para levantar quem fez esses pagamentos? Eu garanto para o senhor que conseguiria chegar pelas denúncias e pelos indícios probatórios, iria chegar no cunhado da prefeita e possivelmente iria chegar na prefeita. Doutor, sabe quem que está pagando por esses crimes até agora? Por o cometimento desses crimes, pelas consequências desses crimes até agora? Sou eu, doutor. Eu, na condição de vereador, eu tive informações lá atrás que eu seria vítima de uma espionagem, de um dossiê falso. Eu alertando, eu fui para as redes sociais gritando que eu seria vítima. A prefeita de Bauru, ela me processou por danos morais. E hoje está provado que o cunhado dela contratou um criminoso, que por sinal o cunhado dela, irmão do policial do DEIC, onde foi usado a máquina para acessar o Detecta. E detalhe, doutor, o pai em comum do cunhado da prefeita e do policial do DEIC foi tesoureiro, doutor, da campanha eleitoral da prefeita de Bauru. E como que o hacker, que tinha lá um contato com os policiais de Araçatuba, iria chegar até aqui, o senhor Valmir, que é o cunhado da prefeita, se não fosse pelo policial civil, o Felipe Pimenta? E tem mais, doutor. O senhor sabia, é um dos questionamentos que eu faço nesse ofício, que o senhor Felipe Pimenta, quando foi questionado por uma comissão especial de inquérito aqui em Bauru, da qual faz parte o doutor José Roberto Segala, promotor de justiça aposentado, irmão do doutor José Haroldo Segala, procurador de justiça no Tribunal de Justiça, o Felipe Pimenta, ele manda um e-mail pra gente dizendo o seguinte: os senhores estão tomando um caminho sem volta, no qual nós nos sentimos ameaçados, doutor. Então, quer dizer, mesmo sem essa operação, essa resposta oficial, eu já parto aqui para o final, mas mesmo sem essa resposta oficial da Secretaria de Segurança Pública, eu, na condição de jornalista, eu tive acesso. Mas como o senhor me garantiu que eu não serei investigado, como está acontecendo com os demais jornalistas, eu agradeço por ter a oportunidade aqui de expor os fatos principais e espero, doutor, espero mesmo, sabe, com muita esperança e respeito que eu tenho à Polícia Civil
do Estado de São Paulo. Que seja desarquivado esse inquérito e que realmente passe a buscar os verdadeiros culpados, porque tudo indica que está levando para um determinado policial somente, quando aqui está mais do que claro que tem uma participação enorme. E por fim, doutor, eu tive acesso às investigações lá atrás, eu li muito, eu advogo há mais de 20 anos na área criminal, conheço pelo menos um pouquinho, mas houve um desprezo por questões probatórias, por provas que foram verificadas pelo Verifact, doutor. O Verifact é um instrumento de coleta de prova processual pericial que é amplamente utilizado na justiça criminal, inclusive aceito pelo STJ, normalmente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Essas provas atestadas pelo Verifact foram desprezadas pela Polícia Civil de Araçatuba. Então, diante desses fatos principais, até para a gente não se estender mais, eu faço um apelo, doutor, que reabra essa investigação e aponte aqui, leve pelo menos esses fatos principais. Eu já me coloquei à disposição para fazer demais apontamentos. Conseguimos entender o porquê que termina um procedimento desse. Eu que fui o representante não fui notificado e agora nós tenhamos que debater esses fatos aqui publicamente para o povo brasileiro, doutor. Não, é claro que eu tenho uma visão macro do caso, obviamente, né? A gente está aqui na direção da Polícia Civil e já anotei bastante coisa aqui do que o senhor me falou, para que a gente possa responder, como já foi respondido alguns, mas complementar essas respostas. Por exemplo, referente ao indiciamento efetuado pela Polícia Federal, não indicou participação de policiais civis, por isso talvez não tenha vindo para a corregedoria. Os demais fatos, por exemplo, no item 1, que o senhor falou que não cita nada sobre Bauru, cita sim um escrivão que é irmão da pessoa que mora em Bauru. Então, não, os crimes, doutor. Ter que descer a detalhes aí para atender o pleito do senhor. Os crimes, doutor. A não comunicação do senhor foi como eu disse, vereador, nós estamos com o procedimento sob sigilo. Então, eu vou falar, o senhor também tem o contato do doutor Beolk, para que a gente possa saber em que estágio que está, se ainda não teve a publicação disso, não foi levantado o sigilo desse procedimento, motivo pelo qual isso não deve ter sido enviado para o senhor, mas isso aí eu também vou falar com ele, para que a gente possa responder todas essas questões que são extremamente importantes e dizer que a nossa intenção é trazer transparência para essa investigação. Não temos problema nenhum em reabrir qualquer tipo de investigação sob a pauta de provas novas. Se nós tivermos aí demais provas que possam nos levar a abrir a investigação, a gente vai sempre estar aberto a isso e muito pelo contrário, a gente agradece quem está por dentro da situação, quem conhece o assunto e possa nos instruir com essas provas novas, como o senhor fez com o próprio requerimento. Eu estou com ele aqui com as respostas, foi como eu disse, eu tenho a limitação de não conhecer a fundo o caso, claro que eu conheço o caso, mas são muitos casos, né? Então nós nos debruçamos para que a gente pudesse ter essa entrevista, né? E poder responder às perguntas dos senhores, da população, enfim. A nossa intenção é trazer transparência para o caso, e é dessa forma que a gente trabalha na Polícia Civil, o senhor conhece a Polícia Civil, e a intenção é essa, não tem outra intenção de resguardar ninguém, de culpar X, Y ou Z, trazer a verdade dos fatos, como vem sendo feito, né? Do Verifact, de fato, foi submetido a um exame pericial do IC, estou até com a inscrição aqui, foi constatado que o software comprova que determinado conteúdo é incluído no documento, em uma pasta de nuvem, mas não comprova que os dados inseridos são íntegros. Isso, com certeza, a gente precisaria, na investigação, de trazer os aparelhos de telefone celular para que a gente pudesse constatar, de fato, através da extração dos dados, e aí é a fonte primária da mensagem. Aí a gente consegue, de fato, com a extração dos dados, fazer essa verificação. Mas os senhores têm os telefones, doutor? Os senhores têm os telefones, é só pegar com os policiais. O celular, por exemplo, do Felipe Pimenta, o celular do Edson, o celular da Cindy. O celular do denunciante nós não temos, né? Do denunciante não, porque está fora do país, mas há uma interlocução. Há uma interlocução entre os policiais e pode não ter o telefone do hacker, do criminoso, mas tem o telefone dos policiais. Simples, é só, me perdoa, mas é só fazer a busca, a apreensão ou a apreensão desses telefones e fazer a perícia em cima desses telefones. Consegue facilmente. Não há problema, a gente vai deixar como
como uma pauta aqui também, para que a gente possa atender os pleitos aí que estão sendo tratados nessa entrevista, vereador. Bom, eu confesso, doutor, com todo respeito ao senhor e à Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas confesso que estou muito desapontado. Eu esperava um pouco mais, porque, como eu disse para o senhor, eu fui hackeado, eu fui espionado, eu fui vítima de um crime e eu vou ter que pagar ali junto com, enfim, com outro processo, terei que pagar uma indenização por ter sido vítima de um crime, criminosamente. Não estou ouvindo. Não está ouvindo, doutor? O senhor não ouve? O senhor pode repetir, vereador, por favor? Sumiu o som do senhor. Sim, o senhor está escutando agora, doutor? Agora estou escutando. Eu fico um pouco desapontado, doutor, porque eu fui vítima de um crime, de uma organização criminosa que, se tivesse sido estancada lá atrás, eu não tinha sido vítima de um crime e não tivesse que pagar aqui mais de R$20 mil de indenização, porque eu gritei na condição de vereador que seria vítima de um ato de espionagem, um ato criminoso, que, se tivesse sido estancado lá atrás, talvez eu não tivesse que pagar esses 20 e poucos mil reais de indenização, que eu fui condenado porque eu gritei que eu sabia que seria vítima desse crime. Então eu tenho o direito de me sentir, óbvio, triste, chateado em relação a isso, mas não é só em relação a mim, é um crime que ocorreu em relação aos demais vereadores e jornalistas aqui dessa cidade. E mais uma vez, nós apresentamos aqui, doutor, é um pedido especial, tá? Tá aqui na tela, nós apresentamos e mostramos para o senhor. Tem uma planilha aqui, ó, que é pública essa planilha, até porque está numa matéria do jornalista Nelson Itaberá. Tem mais de R$1 milhão aqui que o hacker afirma que recebeu em troca de serviços criminosos. Eu tenho certeza absoluta que, se tiver interesse da Polícia Civil de levantar quem pagou o hacker, quem realizou esses pagamentos aqui de mais de R$1 milhão, vai chegar na organização criminosa que está por trás dessa situação. Eu não tive acesso aqui por algum problema técnico, eu não estou vendo esse documento, vereador, mas ele foi... Está nos autos, viu, doutor? O delegado... Tá bom, não, é que eu não estou vendo aqui, tecnicamente eu não estou conseguindo ver aqui. Mas esse documento, ele está junto ao requerimento do senhor com aquelas 13 questões, não? Esse aqui não, eu não juntei a cópia, mas a menção no meu requerimento... Se o senhor puder passar para a gente, sim. Então, ou passar para o próprio doutor Belk, que é nosso corregedor, com certeza nós iremos checar, fazer as checagens. Mas está no processo, viu, doutor? Esse documento... Investigar, tá bom. Esse documento aqui está no processo. Aqui pra gente poder... O corregedor tem acesso a esse documento. Eu posso enviar porque fica mais fácil, mas ele tem acesso. Tá bom, que eu estou sem esse documento aqui, como o senhor falou que não foi junto com as 13 indagações, mas para o senhor ver a credibilidade que nós damos aí, para o senhor estar aqui, todas as respostas, ainda que algumas a gente tenha que completar, mas foi dada toda a atenção aos pleitos do senhor aí, dos demais envolvidos, para que a gente pudesse esclarecer da melhor forma possível. E como eu repito, não pararemos de investigar se tivermos provas novas, se tivermos outros fatos sugeridos a serem investigados, para que a gente possa chegar à verdade real. Doutor, isso não há problema algum, o que a gente gosta de ter é a transparência. Doutor, Euptório falando, eu vou lhe contar algo que eu não me lembro se naquela reunião na sala do DERIT eu tratei dessa forma. No dia 4 de julho do ano passado, né, nós entrevistamos aqui o hacker, o Patrick Brito, e no meio daquilo tudo, 5 entrevistas foram concedidas pelo hacker para a gente chegar ao nome de quem, segundo ele, o contratou para hackear o presidente Bolsonaro, os filhos Carlos Eduardo e Flávio e o Adélio Bispo. Com documentos, né, o hacker comprova que hackeou Adélio Bispo em maio de 2018, 4 meses antes do crime cometido em Juiz de Fora. Eu entendo que isso não compete diretamente à Polícia Civil do Estado de São Paulo, né, por conta de se tratar de um crime federal. Entretanto, eu não sei qual é o caminho que nós podemos encontrar através da denúncia feita pelo hacker, né, em função de aparecer o nome do secretário de Estado, Gilberto Kassab, que teria o contratado, repito, segundo o hacker, para que o hackeamento acontecesse, né, inclusive deste criminoso que promoveu o ataque contra o presidente Bolsonaro, Adélio Bispo. A questão, doutor, é a seguinte, que até eu aguardava isso por parte do DERIT, porque entendo eu que, cronologicamente, aguardávamos ansiosamente a solução do caso Marielle. E, na sequência, isso foi em 14 de março de 2018, Marielle. Em 6 de setembro de 2018, o caso do presidente Bolsonaro. E nós aguardamos ansiosamente a resposta que o Brasil precisa, porque entendo que isso pode implodir todo o sistema que, infelizmente, ainda comanda o Brasil. E
eu não sei o que cabe à Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? O Derrite deve saber, o senhor pode nos ajudar a entender onde nós podemos contribuir, até que ponto, até que linha, né, para a Polícia Federal. Se vai haver interesse ou não da Polícia Federal, já é outros 500, entendo eu, mas a Polícia Civil do Estado de São Paulo, sob o comando do senhor, delegado-geral, né, do licenciado secretário Guilherme Derrite, do governador Tarcísio, eleito por conta da força do presidente Bolsonaro, entendo eu que era a oportunidade que nós queríamos, pelo menos para que uma resposta, nem que parcial, pudesse acontecer, sabe, delegado? Sabe, doutor? Nós ficamos preocupados porque existe uma denúncia, por mais que seja de um criminoso, mas ela existe, e a que ponto nós podemos apurar, dependendo da Polícia Civil de um Estado que eu posso confiar. Porque se imaginar que a Polícia Federal hoje serve a um Estado que tem no Ministério da Justiça o senhor Ricardo Lewandowski, com todos, né, toda a sua história, né, de militância junto ao PT, inclusive, né, isso eu posso esperar pouco da Polícia Federal, que já tem demonstrado nenhuma vontade de apurar o caso. Entretanto, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, comandada pelo senhor, pelo Derrite, pelo Tarcísio, poderia nos dizer, olha, Pittoli, eu posso ir até aqui, mas até aqui eu fiz a minha parte. Não sei se eu estou sendo claro, doutor, mas ávido nós estamos por uma resposta, não é? Quem mandou matar o presidente Bolsonaro? Corajosamente nós ouvimos esse hacker aqui. Verdade ou não, ele disse. E o que nós fizemos, doutor? Não, de fato, nós temos a notícia disso. Temos a possibilidade, conforme você falou, nós temos uma limitação legislativa, legal, né, de atribuições até determinado ponto. A gente pode fazer até a produção de conhecimento, em termos de inteligência, mas a investigação desse caso tem necessariamente que ficar a cargo da Polícia Federal. E sem fazer pré-julgamento, Vitória, eu acho que a Polícia Federal desempenha um papel muito importante para a sociedade, né? Somos parceiros, a gente faz constantemente operações conjuntas em que a legislação permita, mas nesse caso especificamente, tanto a Polícia Federal de São Paulo, quanto a Polícia Federal de Minas Gerais, se for provocada para isso, eu tenho certeza que ela vai investigar a fundo. Se depender do nosso auxílio, em alguma diligência, alguma situação, com certeza nós vamos estar à disposição, mas com certeza eles têm a atribuição legal para investigar esse crime, que todo mundo também tem a vontade de saber, né, qual foi a motivação, por que o cometimento desse crime, um crime extremamente grave que atacou, à época, um candidato à presidência da República, que foi nosso presidente, inclusive, depois. Então, nós temos, sim, a curiosidade de saber e trabalharíamos desde já, mas temos limitações legais. Por isso, fica a cargo, peço que vocês dirijam todas essas informações à Polícia Federal que está investigando esse caso. Com certeza ela irá dar as respostas. Doutor, o senhor quer fazer mais alguma colocação, alguma ponderação? A Auriverde é à sua disposição, doutor. Obrigado, Vitória. Já está anotado tudo aqui que eu falei com o vereador para que a gente possa analisar mais situações do requerimento dele, das 13 questões do requerimento dele e as outras ponderações que ele fez para que a gente possa dar uma resposta e continuar investigando se for necessário. Mas pode contar com a nossa transparência e nosso empenho para levar uma resposta tanto para os senhores quanto para a nossa sociedade. Perfeito. Doutor Arthur Dian, delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, conversando com a audiência da Auriverde Brasil. Doutor, boa tarde para o senhor, obrigado. Boa tarde, obrigado a todos.